Olá pessoal, vamos para mais um vídeo agora com assunto de RP, tá? Para quem não viu meus vídeos, meu nome é Hélio Barcelos, sou formado em bacharel em ciência da computação desde 1997, trabalho com tecnologia desde 1984, certo? E também tive cursos de modelagem em calçados, eu tive muita afinidade na área industrial desde os meus, digamos, 14 anos, tá? Então, praticamente vivi esse período todo só trabalhando com cadeias de suprimentos, cadeias produtivas dentro da área industrial. Na minha faculdade, que começou em 1991, comecei com um processo interessante de transformar esse assunto de tecnologia em sistemas de logísticas. Então venho estudando desde lá, então eu vou passar algumas experiências para vocês. Então aqui estou no nosso site, tá? Onde eu vou explicar no site mesmo, eu simulei, onde a gente tem a parte de treinamentos, tá? A gente tem a parte de produtos, ok? Então na parte de produtos eu vou passar para vocês a parte de tecnologia, certo? Envolvendo situações de alguns conceitos de logísticas, tá? Eu tenho os básicos do mercado, tá? Que é o TMS, o WMS, o caixa da transportadora, o gerenciamento de frota e a logística na estrada, onde eu tenho a rastreabilidade. Então aqui vai ser o TMS. O TMS é Transport Management System, o WMS é a parte do estoque, a parte do caixa é a financeira, trata de pagar com receber transporte, gestão de frotas, Logistic Management System, ou seja, na estrada. Aqui é o Warehouse Management System. Então vamos lá. Desse lado eu estou as funções básicas que um RP no mercado existe. Então, como o assunto é RP, então notem aqui o efeito que ele vai ter em cima da cadeia de logística. Então a logística, ela tem uma infinidade de aplicações, tá? Muitos conceitos se confundem, muitas operações se confundem, mas tem uma em comum que juntam todos esses conceitos, inclusive a OTM, que é de operação de logística, tá? Que se chama o conceito multimodal. Nós vamos dar ênfase na logística 4.0, que eu vou explicar depois em PowerPoint, que é mais rápido, porque o assunto é longo. Então vamos lá. Quando eu trabalho com TMS, eu trabalho com a parte, digamos assim, legal do negócio de transportes. Ele vai ter uma célula de emissão de conhecimento eletrônico e de manifesto eletrônico. Ele tem um efeito lá no RP, no lado direito, na parte fiscal, na parte de nota fiscal eletrônica, seja ela de produto, seja ela de serviço. Então, senão vocês não sabem, o transporte dentro do mesmo município não precisa de conhecimento eletrônico, basta uma nota fiscal de serviço. Eu tenho o setor de contratos. Quando eu tenho muito, por exemplo, como eu trabalho com multimodal, estou trabalhando com ônibus também. E tenho contratos fixos. Ônibus, o que eu vou ter de contrato? Eu tenho lá uma empresa de fretamento, de turismo, e estipulo um contrato que pode ser um contrato empresarial, onde eu busco funcionários de fábricas. Eu posso ter um contrato de turismo, determinando uma viagem com um grupo de pessoas. E o CRM, ele é onde ele capta os clientes para o negócio de transportes, ok? Então, são essas duas modalidades do RP. Então, eu posso dizer que eu tenho um braço, certo? Quando eu falo
de WMS, eu estou falando toda a arquitetura, não só estoque, toda a arquitetura que me dá a posição de armazenagem e busca do cliente, entendendo a partir do saque a chegada da mercadoria. Vamos ter hoje no mercado o exemplo de marketplace em e-commerce, em lojas de departamentos que precisam muito dessa cadeia de logística. Então eu chamo aqui de solicitação de coleta, onde alguém me solicita para buscar mercadoria, ou o cliente me traz até a loja. Eu tenho a ordem de coleta, que faz a função de gerenciar toda a produção de logística para eu buscar essa carga. Depois eu tenho a parte de containers, eu posso fazer muita exportação e importação. Eu tenho o registro de depósito, que é o armazém em si, que o pessoal chama muito de WMS, certo? Esse é o efeito dentro da logística. E a confusão começa, porque no RP eu tenho quase os mesmos controles. O que eu vou usar no RP? Eu vou usar o estoque, eu vou usar a produção, eu vou usar compras, tá? Então, esses conceitos no sistema, eu criei uma ferramenta que ela utiliza a fusão desses conceitos aqui, porém ela fica a administração em separado, ok? Depois eu tenho a parte de gestão de frotas. Na gestão de frotas foi a origem aonde me levou a criar outro nicho da minha empresa, que ela trabalha com logística voltada a RP. O outro nicho de mercado é que eu me tornei um distribuidor, ou seja, eu sou o próprio consumidor do meu próprio sistema, ou seja, eu preciso usar toda essa cadeia de logística para atender os meus clientes, que são integradores, chamados de sistemas de energia solar on-grid, onde eu abasteço com o sistema off-grid. Nós vamos ver em detalhes isso na prática. Então, na frota surgiu a minha primeira experiência em energia solar há uns 10 anos atrás, onde em ônibus, que nós temos também o motorhome, tá? Então nós temos na prática de tudo isso, onde nós colocamos energia solar no teto do ônibus, e nós tínhamos um problema de abastecer o micro-ondas, o freezer, os eletrodomésticos que estão dentro do motorhome. O mesmo acontece em ônibus de viagem, de turismo, fretamento, estaduais, intermunicipais, onde eu tenho inversores que geram 220 volts para os eletrônicos, tá? Então, na frota, eu tenho os controles do GPS, que é a localização, o rastreamento, eu tenho a manutenção preventiva, eu tenho o controle de pneus e eu tenho o sistema de abastecimento, ok? Na viagem eu preciso me preocupar, tá? Desculpa que eu vou voltar na parte da frota, que na RP eu tenho a oficina que faz o controle. A oficina faz a requisição de material, gerencia o conserto, de toda a parte dos trabalhos, ok? No LMS eu tenho a roteirização, que são os itinerários, as rotas que eu vou cumprir. Eu tenho controle de qualidade, eu tenho os protocolos, porque cada mercadoria ela tem que passar por um rastreador, certo? Para que eu dou segurança ao cliente da saída e da entrega desse produto e das avarias possíveis que pode encontrar nesse trajeto. Já no sistema de RP eu posso ter programas de qualidade tipo SASMAC, que é dirigido ao transporte, e ISO 14000, que é ambiental, a ISO 9000, que é a parte mais de processos, certo? Então, pessoal, eu vou voltar agora a atenção de vocês numa apresentação em PowerPoint, tá?
Então aqui eu vou lhes explicar o conceito dessa modalidade, tá? Então, o assunto aqui é o ERP aplicado à logística, conceitos de multimodal em transportes em suas plataformas e sistemas digitais, ok? Cloud, nós vamos falar muito de sistemas, que é a realidade cooperada, é a versatilidade de troca de informações entre diversas áreas ambientais e industriais para a subsistência humana e harmonia. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos entrando na quarta revolução industrial, tá? Então, aonde a parte da ciência e a área digital estão fortes nisso. Então a gente já está nessa quarta era industrial e muitos não se dão conta. Nós estamos que nem energia solar, a gente está entre a segunda e a terceira geração, entendeu? Então vamos definir bem esses conceitos. Então eu chamei isso de logística 4.0. É um conceito já no mercado, que o pessoal vem fazendo algumas publicações científicas sobre isso. Como eu falei no início, a minha formação é bacharel em ciência da computação. Hoje eu faço mestrado em tecnologias de materiais e processos industriais, onde eu vejo desde a parte de nanotecnologia, nanociência, como fazer um ferro, um aço, como fazer a partir de um polímero peças plásticas, como aplicar a nanociência em energias renováveis, como aplicar na parte de medicina, na parte de aeronáutica. Então, afinidade de situações. Então eu trouxe todos esses assuntos para o debate aqui de logística 4.0, com agronegócio, com indústria, comércio, sem distribuição e uma rede única de informação. Ou seja, todos hoje somos 4.0, certo? Por que 4.0? Porque estamos na quarta revolução industrial. Vamos para o conceito. Eu vou misturar os conceitos industriais com a logística, porque eu acho que é um erro hoje separar. É uma opinião minha, são 25 anos de experiência na área, e eu vou lhes explicar por que a minha preocupação nesses focos. Primeiro, MRP2. Nós temos os conceitos de MRP2 com MRP também. O MRP me cuida basicamente do meu estoque, tá? O MRP2, ele vai pedir, ele vai alocar, ele vai despachar. Ou seja, inevitavelmente eu tenho um processo de produção dentro da área de logística, dentro da área de MRP2, o que acontece dentro da área industrial igualmente. Entendeu? Então eu quero dizer o seguinte: a indústria hoje virou uma logística enorme. Eu vou explicar e provar para isso por quê. Botei figuras de crianças assim. O Kanban é um sistema japonês, ele é tão simples, que o pessoal usa o marketing aí para ter um jargão de marketing, não sei, ou talvez nem saibam o que estão falando. Kanban, ele é um sistema de cartões. Botei aqui umas crianças dizendo o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, estou fazendo e fiz. Então são processos de produção. Como eu controlo esse processo de produção? Eu utilizando o MRP2 junto com o Kanban. Uma MRP2 nada mais é que eu tenho um cartão de atividade, que eu chamo de processo. Esse processo eu posso ter uma necessidade
de ter algumas matérias-primas, alguns materiais, para eu continuar aquele processo e entregar esse processo para o próximo cartão ou próximo processo industrial. E o próximo processo eu já vou ter um semi-acabado, que são os produtos da matéria-prima que houve uma transformação para o próximo processo, e outras matérias-primas que vão continuar o processo, certo? Então esse é o conceito do Kanban com o MRP2, certo? Vamos na área automotiva, digamos assim. Hoje nós temos o Supply Chain. O que é o conceito? Simples: necessita, atende, organiza. Então o Supply Chain, principalmente a área automotiva, no parque industrial dela, se criou, por exemplo, claro que nem todo mundo tem condições, mas nós trabalhamos assim já informalmente, é diminuir meu estoque e deixar os meus fornecedores ao redor de mim, ou seja, criar uma grande parceria, uma grande união e compromissos industriais para que não me falhe a cadeia de logística da produção industrial, certo? Então o supply chain nada mais é que são várias indústrias em pró atender a um objetivo de mercado, pode ser específico ou genérico, entendeu? Então isso é importante. O just in time: busca, confere, entrega. O just in time é o meu compromisso da logística em estar desenvolvendo isso, tá entregando isso, tá rastreando isso, tá dando qualidade no produto, não tá permitindo, por exemplo, a avaria no caminho. Então é um relógio, entendeu? Esses 4 conceitos que eu passei para vocês, que eu vou até voltar ao anterior: MRP2, Kanban, tá? MRP2, pede, aloca, despacha, ok? Kanban: fazer, fazendo e feito. Supply chain: necessita, atende e organiza. Just in time: busca, confere, entrega. Isso me compõe a logística, certo? Então a logística parece que ele é um processo totalmente à parte. Não, ele é um braço importantíssimo do RP. O que é o RP? O Sistema de Gestão Empresarial. Vamos falar da 4ª Revolução Industrial. A 4ª Revolução Industrial, nós estamos passando nela. Então é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados, que utiliza conceitos de sistemas, nanociência, nanotecnologia, computação em nuvens. Então veja bem, a 3ª Revolução Industrial são os mesmos produtos que a gente está sendo fabricado hoje. Ou seja, de que maneira? A 4ª Revolução Industrial veio para ficar, que é a sustentabilidade de tudo isso. E um dos fundamentos que eu há 10 anos atrás fui para energias renováveis, me tornei também um empresário de energia renovável, certo? Então eu vou debater os dois assuntos como sendo um produtor de tecnologia e um consumidor de tecnologia. Esses 2 pontos, NN, nanociência, que vai me cuidar de toda uma expertise de tecnologia aplicada nos produtos, seja em metais, como silício, como titânio, como o próprio metal em si. A nanotecnologia, que me dá precisão, que me dá todo esse subsídio para a área de nanotecnologia, que me possibilita a mineração de dados, que hoje o pessoal chama de inteligência artificial, também confunde conceitos. E eu vou mostrar isso na prática aqui.
Logística multimodal 4.0, que é a quarta revolução industrial. Ou seja, eu tenho uma série de situações digitais, sustentabilidade, eficiência, eficácia, qualidade. O braço da logística na quarta revolução industrial é fazer com que as coisas aconteçam de modo organizada, otimizada, e que seu tempo é fundamental para eu ter mundialmente um atendimento e uma cooperação entre setores, vários setores. Não é só indústria, não é só comércio, não é agronegócio, são todos. Então a logística, que é a revolução da informação e eficácia, então levou nós criarmos um produto que atenda esses conceitos. Então, como o assunto aqui é tecnologia, é gestão empresarial, aqui vocês podem parar o vídeo e depois ver os conceitos. Nada mais é que a logística 4.0, que são aplicar os conceitos da indústria nela mesmo, porque querendo ou não querendo, na logística eu tenho uma grande atividade industrial que não se formaliza isso, e muitos empresários nem entendem nem compreendem isso. Então eu estou aqui para ajudar a compreensão disso. Vamos para o nosso sistema. O nosso sistema, eu parei a empresa, eu gastei cerca de uns 100 mil dólares para desenvolver esse projeto durante 4 anos. Eu posso dizer que eu sacrifiquei uma equipe inteira para defender esse conceito e fazer um produto quieto, sem botar ele no mercado, investir pesado, tá? Inclusive eu tive algumas baixas em colaboradores que não acreditavam nesse produto, e alguns acreditaram, ficaram comigo, assim como parcerias. Eu tive parcerias em RPs que as pessoas não acreditavam que nós íamos chegar nessa fase digital, que a logística seria um produto em destaque no mercado e um produto fundamental à área industrial de mercado. Eu vou provar a minha teoria, o meu conceito, talvez eu esteja errado, mas eu vou mostrar para vocês como se aplica isso. Então o nosso software é em nuvens, certo? Ele tem essa cara totalmente digital, web, com plataformas em computadores normais, notebook e PCs, em celulares, mobilidade, em televisões, por exemplo, as Smart TV, em relógios, por que não? Então, eu estou levando a parte de logística para a estrada, porque um motorista, um comandante de navio, de avião ou de trem, onde eu trabalho nessas modalidades, não posso ter a sua área digital. Por que não? Se hoje a gente tem comunicação via satélite, a gente tem sinal de internet, cara, mas tem até no meio da Amazônia, por exemplo. Vamos lá. Portabilidade a todas as plataformas híbridas. Então hoje nós começamos a logística com venda de produto, ou seja, vamos começar no final. Marketplace hoje no mercado é grande, o e-commerce é grande, a rastreabilidade é grande, a linha do tempo na rastreabilidade é importantíssima, o home office, a ERP, a logística, a frota. Então, pessoal, hoje vocês que estão em casa, seja a bandeira que for, no seu estado, no seu país, o vírus, não estou botando teoria de que o vírus seja culpado, mas o vírus está mostrando isso na sua residência.
eu não posso sair de casa, eu preciso agilidade e preciso sobreviver, eu preciso ter esses produtos dentro da minha casa com contato menor possível com pessoas. Como resolvo isso? Remotamente, cloud, ferramentas, entendeu? Por aplicativos. Então, antes da pandemia, não prevendo nada disso, nem a Revolução 4.0, certo? Nem a logística 4.0. Então nós já tínhamos esse produto já em 2019, já em fase de lançamento para 2020. Conceito de logística 4.0, alta performance operacional. Então imagina que os empresários de logística que estão assistindo esse vídeo, eu ter em única tela, uma única tela mesmo, eu tendo toda a minha administração de logística aqui, certo? Eu vou parar a apresentação no PowerPoint, depois eu continuo para mostrar como funciona na prática no sistema. Então aqui eu estou operando o nosso sistema, ok? Então eu levei para a área de logística um conceito chamado Kanban em logística. Muitos me devem achar assim, ó, o que esse cara está falando e o que está fazendo um Kanban dentro de uma logística? Eu já vou explicar por quê. Ok? Então no Kanban ele é produtividade. Então, digamos assim, como eu sou um empresário da área de energia renováveis, vamos falar de placa solar, sim, vamos transportar essa placa solar e vamos administrar isso dentro de uma logística. Seja eu comprando, por exemplo, da China, vindo de navio para cá, ok? Como é que eu controlo isso, certo? Então, eu controlo da seguinte forma. Eu vou fazer uma digitação manual aqui, tá? Eu tenho lá, posso ter, digamos que é o meu cliente, eu mesmo, porque eu sou energia renovável e vou entregar umas placas solares para PHD. Eu vou criar avulso, tá? Eu preciso identificar que é o remetente. Eu preciso identificar quem é o destinatário. Eu vou aplicar regras de acertos, porque alguém tem que pagar esse frete. Eu vou aplicar uma tabela de preço e vou ter uma classificação fiscal que é chamada CFP dentro, fora do estado, por exemplo. Aqui dentro, porque é dentro do Rio Grande do Sul. Ok? E vou avançar. Então, isso nada mais é que a solicitação de coleta que um CRM. E eu vou botar um item. Eu vou trazer um container. Certo? Daí, o meu fornecedor já gerou uma DUNF, que eu sou o centro de distribuição no caso aqui. Lembre que eu tenho essa empresa. É real isso. Tá? Tem a nota fiscal. Eu tenho a data de emissão dessa nota fiscal. Claro que isso no XML vem tudo automático, mas eu quero explicar para vocês. Então eu tenho a linha de inversores, placa solar. Vou trazer placas solares monocristalina 500 watts. Eu vou trazer 350 peças. Eu vou trazer um container, por exemplo. Elas vão me pesar aqui, digamos, 20 quilos, elas vão me dar em torno de 800 quilos com as embalagens. CFP, pode vir fora do estado, fora do país. Valores, vamos botar em reais aqui. Digamos que me custe lá 200 mil reais. Seguro, 20 mil reais.
tá? Ok, fiz manualmente. Ok, vou finalizar. Certo? Então, notem que eu tenho do dia 12/12, eu tenho uma solicitação de coleta criada em placa solar, onde eu fiz o meu CRM e peguei um pedido da empresa Quasars, que é a mesma que fabrica esse software de logística. Então vamos lá, eu como empresário vou operar o sistema. Então simplesmente eu vou trabalhar com cartões Kanban. Eu vou dizer o seguinte: ó, meu amigo, chegou no porto, tá? Ou você vai embarcar no porto, nós vamos ter uma ordem de coleta. Então simplesmente eu jogo esse processo para o próximo processo, certo? Tá? Ele vai jogar aqui. Notem que ele gastou um processo no lado esquerdo. Se eu cancelar, ele retorna, que é o 18. Retornou. Então eu tô aqui, eu tô produzindo dentro de uma área de logística. Então eu tenho um processo, eu vou confirmar. Eu posso trabalhar em lote e fazer vários processos, porque num caminhão entra. Então ele me confirma algumas informações. Ó, qual a rota que tu vai usar, certo? Dessa rota eu vou ter algumas rotas já definidas. Qual veículo que você vai usar, certo? Vai vir de navio. Ok. O XML já veio automaticamente da próxima. Cumpri os meus dados, ok? E ele registrou dia 12/12 agora a hora de coleta 16. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte: está chegando outros caminhões. Aqui você está vendo que eu vou trabalhar diretamente com conhecimento ou manifesto, ou eu vou trabalhar com CD, com centro de distribuição em WMS. Eu vou dizer que está chegando um outro caminhão aqui e eu vou armazenar em estoque. Daí vai para outro departamento, outra área de produção, onde eu faço os chamado SKU, que é a minha unidade de manutenção, que toda a área de logística vai fazer armazenagem, vai fazer picking, armazenagem, e todas as docas vão ser recebidas e retiradas para poder fazer o transporte. Eu vou retornar aqui nesse ambiente. Então eu vou pegar o mesmo processo. Chegou o container, eu vou ter que emitir um conhecimento para mandar para uma transportadora, ou eu mesmo vou ser a transportadora. Então eu tenho aqui o cartão que saiu, gastou do lado esquerdo, eu gastei dois processos, um para o estoque e um para o conhecimento, certo? Então ele está vindo aqui no conhecimento, passou pelo estoque, então eu tenho um lote de 2 peças para desenvolver conhecimento. Ele está criando o CTE, vai emitir para o Cefaz, certo? Vai cuidar de toda a logística. Então aqui eu vou avançar, ok? Vou ver os itens que estão, como é o mesmo cliente. Eu vou ver os valores, ok? Podia ter uma tabela de preço, não tem. Aqui eu vou ter como frete, tá? R$8.000, por exemplo, certo? Vou dar ok aqui, e durante esse trajeto aqui eu vou ter um pedágio entre portos lá de R$500, ou posso ser um rancho, a tripulação, por exemplo, e confirmo. Ao avançar isso, tá? Ele já está com o veículo, um navio alocado. Vou confirmar. Ok, vou gerar o financeiro, certo? A previsão de fatura, por exemplo, ele vai fazer a previsão de fatura, certo? Vai completar o processo, tá? Ok, aqui ele deu uma rejeição, que ele não aceitou
o meu registro de depósito e o materiais junto, porque estava em datas diferentes. Então ele faz a validação, veja que os cartões deram uma inconsistência e voltaram para a ordem de coleta para mim organizar isso. Então eu vou seguir com o conhecimento que eu tenho para um outro manifesto. Cheguei no manifesto, ok? Então aqui no manifesto eu vou confirmar, certo? Vou confirmar os dados aqui, os itens, o navio que está partindo, que eu tenho a capitania dos portos, e vou botar uma escala. Então notem agora que eu vou cuidar da tripulação, ou do motorista, ou do cobrador, ou das rotas. Aqui ele está me dizendo que eu tenho 4 rotas a seguir. As pessoas, nós vamos conversar sobre mineração de dados. As pessoas que estão nessa viagem, porque notem, tem pessoas trabalhando em trânsito, em navios. Tem pessoas no navio, por exemplo, fazendo a parte de refeitório, a parte de limpeza, a parte de organização de carga, a parte de máquinas, cuidando do transporte do navio. Entendeu? Eu peguei o navio porque é o mais complexo. Tem um avião que é o mais preciso, mas o navio é o mais complexo porque é o mais demorado em viagens. Ok? Aqui é uma escala de trabalho. Tenho escala em ônibus? Tenho escala em ônibus. Eu tenho que dar para essas pessoas férias, eu tenho que dar para essas pessoas uma folga, eu tenho que cuidar da família dessas pessoas, eu tenho que fazer rancho nesses navios para abastecer a alimentação. Então começa aí a complexidade da coisa. Por isso que eu peguei um caso bem extremo de trazer placas da China controlando toda a logística. Certo? Finalizo aqui. O processo está pronto. A fatura já gerou, eu posso fazer um faturamento. Então o empresário que é da área de logística, em uma única tela eu tenho essas informações. Certo? Como é que eu cuido agora da entrada dessa mercadoria? Como é que eu cuido do caminhão? Como é que eu cuido de toda essa estrutura? Eu tenho todo um aparato de caminhões, hora de serviço, que funciona nos mesmos conceitos de Kanban, de troca de processos em única tela. Entendeu? E tem que dar, então um software hoje tem que dar agilidade ao empresário, seja ele na logística, na indústria, no comércio. É agilidade, entendeu? Vamos voltar para o PowerPoint, senão vai ficar muito longa a apresentação. Porém, notem, resumi todo o processo de logística, todo depósito, que é o WMS, o TMS, que é a parte de transporte, a parte do LMS, da parte de rastreamento, e a parte dos protocolos de entrega para o cliente. Ok? Vamos continuar o PowerPoint? Então, eu mostrei os conceitos naquela tela, mas eu mostrei para vocês ele funcionando. O PowerPoint aceita tudo, papel aceita tudo. Então eu mostrei a eficiência do sistema em funcionamento em cloud na internet. Isso, gente, operando num computador, num celular, num relógio smart, numa TV, por exemplo. Eu posso ter um painel de TV controlando tudo isso, certo? Com as mesmas pessoas que eu tenho hoje. Talvez algumas sobrem nessa função, mas eu tenho tanta função em logística para melhorar minha qualidade que eu posso reaproveitar os melhores. Versatilidade entre o fluxo financeiro. Então vocês sabem que hoje eu tenho na logística o tal do CIOT, que é a antiga carta frete. Eu tenho acerto de viagem. No CIOT, aquela situação que o motorista terceiro, que eu não tenho capacidade de ter toda
a minha frota com caminhões. Então, ora eu contrato uma outra transportadora que é o redespacho, ela vou receber dela como cobrança para eu pagar um outro conhecimento, e o motorista eu tenho que pagar um RPA, digamos assim, que é o que a gente chama de CIOT. Então, no acerto de viagem é a mesma coisa, eu preciso comprar rancho, eu preciso cuidar da hospedagem, eu preciso cuidar do motorista, da tripulação em viagem. Então, para isso, a gente incorporou o Pix para estar fazendo essas transações oficiais. Tá? Tem certas restrições, tipo CIOT ali, que tem a NTT, tem as questões legais e tudo mais, mas isso está sendo resolvido. Aqui é a parte financeira aqui embaixo. Depois eu tenho a versatilidade, a logística, modais, pessoas e cargas, importantíssimo isso. Então, o empresário de logística lá, por exemplo, a logística vai ter uma portaria, vai ter um depósito, eu vou deixar intermediário aqui para separar para estados, está perfeito minha logística, vou fazer a viagem. Pessoal, não é só isso, é mais complexo que isso. Então eu tenho a parte de pessoas que são transportadas, eu tenho navios que pessoas são transportadas como passageiros, eu tenho aviões que são transportados passageiros. Poucos empresários de logística e que às vezes me criticam que não há a mistura de passageiro com cargas. Totalmente errado. Lê a legislação. Todo bagageiro de ônibus, todo bagageiro de navio, todo o bagageiro de avião, todo bagageiro de trem, ao botar uma carga, uma bagagem lá, eu sou obrigado a emitir um conhecimento, um manifesto, prestar conta para as rodoviárias, para os portos, para os aeroportos. Então eu tenho vários órgãos que regulam isso, certo? Então, por isso que a gente chama de multimodal. Como a gente está falando a gente falou já de cargas, tá? Então vamos falar de pessoas. Então pessoas eu vou ter lá, por exemplo, horários, assim como eu tenho horários de chegada das pessoas, tem horário de chegada das cargas. Eu vou ter vários pontos de paradas. Em cargas eu tenho vários pontos de paradas também. Então nós criamos uma linha de tempo aqui envolvendo o itinerário, horário, data e hora. O que eu não posso mais cumprir, que já passou o horário, a logística tem que seguir no horário correto. O que está em trânsito e ainda eu posso embarcar ou botar mercadoria, e os horários que eu tenho para acumular mercadoria e a espera de passageiros para uma nova viagem, ok? Alocação multimodal de passageiros. Então aqui eu tenho um ônibus, vários assentos, onde eu vou vendendo as passagens. Então eu tenho uma plataforma que me dá digitalmente os assentos dessas pessoas, ok? Eu vou ter o outro modelo, que é um cargueiro. Eu tenho a alocação multimodal de cargas, de conhecimento e manifesto eletrônico, que está no meu bagageiro. Então eu tenho aqui carros sendo transportados e motos como carga, no mesmo itinerário, com as mesmas pessoas, entendeu? Então pessoas, eu posso ter a responsabilidade de ter passageiros, eu posso ter simplesmente, eu tenho cargueiro aéreo, só tem lá o piloto e eu não tenho a tripulação, piloto com piloto. Eu tenho no navio de cargueiro a tripulação operacional e tenho os comandantes. Já num navio de passageiro eu tenho as pessoas junto com as cargas, ok? Rastreabilidade e escala dos itinerários de viagem. Então, como falar na linha de tempo,
eu tenho as pessoas aqui alocadas. Aqui no caso eu vou usar o exemplo de motorista e cobrador, mas eu tenho a tripulação em navios. Muda a nomenclatura, mas a tecnologia, o sistema se aplica em todos os modais com um único sistema. Eu não preciso ter vários sistemas. Eu sou especialista em cargas, eu sou especialista em passageiros. Então, pessoal, não existe isso. Se você quer fazer uma coisa, algo bem feito, então você vai mudar de categoria, sua tecnologia vai ter que se adequar no mercado, nas tecnologias mais utilizáveis e viáveis que estão no mercado. Posso ter uma especialidade em cada área? Posso. Inclusive, assim, ó, eu tive muitos problemas nesses 25 anos, muito com empresário. O empresário de logística é um empresário novo. Então, todo empresário de logística acha que ele tem o melhor sistema do mundo, que ele tem o maior TI do mundo e que ele vai mostrar para o seu cliente que ele tem a melhor tecnologia, que ele tem o melhor computador, tem o melhor servidor, tem o melhor celular para estar atendendo o cliente dele. Bobagem. Vocês vão quebrar, vocês vão fechar suas portas por essa imprudência. Vocês têm que entrar no conceito padrão de mercado. Ou seja, o empresário de logística não é único no mercado. Ele precisa de parceiros, ele precisa entrar nessa cadeia que é chamada quarta revolução industrial, certo? A turma do RH, eu também vou fazer uma crítica, certo? Então, a turma do RH, acho que é só emitir um holerite, emitir um fundo de garantia, emitir os protocolos do governo e pecam na parte da segurança do trabalho. Alguns fazem corretos, claro, tem empresas que são tops, mas pensem bem, eu preciso acompanhar a produtividade, e isso é pro bem da empresa e para a saúde de profissional de quem trabalha contigo. Eu preciso adotar mineração de dados, isso é chamado na era digital de inteligência artificial. Então imagina que eu tenho uma escala de pessoas, pode ser uma tripulação. Eu vou ter aqui o senhor José, o senhor André, o senhor Mauri. Eu já estou fazendo a mineração de dados dizendo o seguinte, ó, você já trabalhou 20%, você já folgou tantas, você já teve tantas folgas, aqui você vai ter direito de folgas, você vai ter um ponto que você já extrapolou, então tem que ter folgas, você está com um exame médico, um documento vencido, eu vou ter que botar uma pessoa de folga, eu vou ter que fazer toda uma logística de itinerários. Isso acontece muito em empresas de ônibus, empresas de navios, seja de fretamento, seja de municipal, interestadual, internacional. Então as pessoas que são os motoristas, os cobradores, os guias, os tripulantes, seja o nome que for, elas precisam ser controladas e medida a sua eficiência de produção. Eu estendo essa eficiência de produção na área de logística para as pessoas que vão ler os códigos de barras, que vão receber nas docas mercadoria, que vão alocar no PIC, na área de picking, na área de armazenagem, fazer o SKU correto, tá? O SKU é a leitura de código de barra e a alocação no endereço correto da armazenagem. Eu vou cuidar da oficina, porque aí entra às vezes 3 caminhões, 4 ônibus, e o mecânico ele precisa de um setor de estoque, de requisição de material, não tem esse material, ele precisa da agilidade de um MRP que providencia essa compra, uma logística que traga esse material. Enquanto isso, ele não vai ficar parado, ele vai interromper aquela atividade, data e hora que iniciou, data e hora que parou e data e hora que vai iniciar e terminar. Essa pausa, ele não fica parado, ele vai ser alocado a outro veículo. Então isso a gente chama de mineração de dados, tá? E é muito aplicado na inteligência artificial.
Para quem não sabe o que é mineração de dados, eu uso muito em criptomoeda para fazer isso. Inteligência artificial, os dois têm os mesmos conceitos. Inteligência artificial é quando você entra, por exemplo, no Facebook, entra no Instagram, e faz no Google uma pesquisa lá, eu quero um biscoito X. O biscoito X vai estar no Facebook te sugerindo e o biscoito X vai estar no Instagram te sugerindo. Isso é inteligência artificial, certo? Gestão de RH. Então, gestão de RH, essa parte de mineração de dados, antigamente o RH só se preocupava com aquele ponto eletrônico, seja ela antigamente aquele cartão lá da era dos Flintstones, que você batia, ou cartão digital com reconhecimento facial, reconhecimento digital, isso que o RH cuidava. Então o RH ele vai ter, com essa mineração de dados, mais subsídio para cuidar do funcionário lá na parte de EPIs, na parte de produção, na parte de eficiência. Eu vou medir até mesmo para dados psicológicos num tratamento eventual que possa ter um funcionário. Importante isso. Controle de pátio e docas, cross-docking, pátio e armazenagem é outro assunto. Então aqui eu tenho uma área de estacionamento, chegou na portaria, como é que eu trato esse motorista? Você tem que tratar, quando chega na transportadora, como um visitante. Tratar bem a pessoa que vai receber, vai trazer sua carga, ele está cansado. Então você vai ter que ter você vai alocar no estacionamento, onde ele vai descarregar com tranquilidade essa carga. Quando ele descarregar essa carga, ele vai para uma doca. Da doca, ele vai para um sistema cross-dock, é o sistema de expedição. Esse cross-dock ele pode ter lá uma área onde ele organiza as próximas viagens, porque o estacionamento de uma transportadora é uma grande armazenagem que você recebe pequenos veículos para montar grandes veículos para uma viagem mais longa. Daí você começa a fazer toda a parte de logística, expertise do negócio, do itinerário. Ok? SKU. Tá? O que é o SKU? Então, a preocupação da produção nas docas. Isso é o SKU. Ora, eu vou ser um centro de distribuição, ora você só uma armazenagem, certo? Então o SKU ele é uma unidade de manutenção de estoque, ou seja, gente, na logística há uma área industrial, sim. Logística 4.0 é um braço da revolução, a quarta revolução industrial? É, mas ela também é uma indústria. Acontecem processos industriais dentro de um centro de distribuição, certo? Pique em armazenagem de automação. Então nós montamos um sistema, nosso sistema, todo um layout da planta baixa do seu armazém, do seu pátio, aonde for a armazenagem. Eu tenho as estantes horizontais, verticais e todas elas têm um endereçamento. Então eu posso usar tecnologias de leitura dessas mercadorias que vão para o estoque. Então o estoque no RP ele é genérico. Eu tenho 1000 peças de estoques. Aonde estão a informação, a inteligência desses estoques? Por exemplo, eu vou pegar um laboratório farmacêutico. Eu tenho que ter lá data de validade, data de produção, data do lote, aonde ele está armazenado, que temperatura ele está armazenado. Então é complexo isso. Então tudo isso, o picking, a armazenagem, a própria doca tem que ter informações disso. Então eu tenho tecnologias de RFID, que é a leitura digital. Eu tenho a tecnologia de própria código de barra de alocar esse material. Eu tenho a tecnologia de transferência
como se fosse um XML, transferir direto esse material. Então eu tenho leitores, eu tenho aparelhos especiais para fazer essas leituras. Então no momento que eu chegar aqui e alocar no endereço A1, eu vou saber exatamente o que está ali. E eu vou saber se essa área é uma área de picking, a área de picking, a área C é a área de armazenamento. Para quem vai em macros, você sabe que tem aquelas prateleiras enormes. O mesmo produto vai estar embaixo, acesso aos clientes. Isso é picking, é onde eu tenho a produção de retirar os materiais. A parte de cima é a armazenagem, onde daí vai estar na C. Então eu desço da armazenagem para o pick quando esgota o A. À noite, por exemplo, quando fecha o mercado, eu tenho toda uma realocação de áreas de picking para outro dia eu ter eficiência na produção e na área de armazenagem de outras mercadorias que estão chegando, que eu vou usar a paleteira, vou usar a minha empilhadeira, eu vou usar toda uma organização de estoque. Se o caminhão entrou no pátio, ele foi para essa doca, ele descarregou a mercadoria, entrou no estoque. Eu vou ter que cuidar desse caminhão, eu vou ter que dar condições para ele continuar a viagem. Ou eu vou dar uma hora de abastecimento, ou no próprio pátio eu tenho lá abastecimento, ou muitos têm um próprio posto de gasolinas que atende tanto a sua frota interna como os externos. Então a gente tem controle de postos de gasolina. Ok, mas voltado à logística, não é um posto de gasolina exatamente. Nós temos lá o gerenciamento de caixa, pedidos, vendas, entregas. Digamos que eu tenho um posto de gasolina externo e a minha oficina de manutenção também pode ser externa. Eu vou ter que gerenciar isso no RP como? Eu vou ter que ter um PDV, eu vou ter que ter a venda de mercadoria, eu vou ter que ter a venda de serviços mecânicos, eu vou ter que ter a venda dos produtos, ok? Então o RP agora começa a receber informações da logística. Eu vou ter que gerenciar todo o processo legal de CTE, manifesto eletrônico, tudo isso no sistema. Eu vou ter que fazer a contabilidade, eu vou ter que fazer o fiscal, eu vou ter que cuidar dos meus bens patrimoniais, que são caminhões, navios e equipamentos internos. Então eu vou ter que ter uma oficina, vou ter que ter um sistema de... Quando eu chegar na portaria, eu vou ter que ter aqui, ó, por exemplo, pelo menos esses pontos vermelhos, é o checklist. Eu vou dizer o seguinte, ó, aqui está com defeito, o motorista me acusa com problema aqui, manutenção corretiva. Eu vou ter a preventiva, que se eu parar um caminhão numa oficina e falta 200 km para vencer uma peça em preventiva, óbvio que eu vou trocar. Então essa inteligência para a oficina você tem que dar também na frota, certo? Então essa complexidade tem que ter num sistema também. A parte de pneus, que dá segurança, recapagem, primeira vida, segunda vida, rodízio de pneus, tudo isso a gente faz em cloud, de maneira que a gente usa a mesma técnica do Kanban lá que vocês viram. Isso em informática, em computação a gente chama de drag and drop, certo? Então a gente fez muita tecnologia, são 4 anos de estudo para chegar no produto nesse nível, certo? Então a gente tem os dashboards, os gráficos, todos eles de cada processo feito, ok? Então eu tenho uma rede de parceria hoje. Eu tenho outros RPs, tá, no mercado aqui, mas basicamente eu peguei empresas parceiras que usam a mesma tecnologia, tá? Eu uso 2 produtos, o OutSystem, que nesse caso eu demonstrei, que é com a Consoft e com a Cispro, mas eu tenho outros RPs também, que inclusive a gente tem clientes comuns hoje utilizando nosso sistema. E para esse novo mercado, essa nova tendência, a gente gastou 4 anos
na nossa empresa parado para dar para vocês essa tecnologia, e agora com a pandemia parece que ela veio para te dar uma lição de vida, entendeu? Então, pessoal, eu fico grato a vocês aqui, tá? Para gastar o tempo precioso em vocês aqui em nos ajudar a entender o processo de logística e ERP, onde também eu formei um grupo de WhatsApp. Então, espero que eu tenha deixado o recado para vocês, e aproveitem esse vídeo, que ele é real, é uma tendência, e que nós já estamos fazendo alguns negócios e convencendo alguns empresários de logística a adotar essas novas modalidades e tecnologias. Muito obrigado. Então, se cuidem, e estamos à disposição aí para a gente estar conversando, ok?